Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra vindo do coração de Deus para o nosso coração. Mas antes, eu gostaria de dizer que a Bíblia Sagrada, ela tem uma importância vital para a nossa vida. Viver uma vida vitoriosa, viver uma vida mais plana possível, porque às vezes a gente pensa que a Bíblia ela só fala do céu ou só fala do inferno. Não. A Bíblia ela foi nos dado 66 livros, não somente para contar a história da criação, a história dos profetas, não somente para contar o plano de Deus para o homem, trazendo a oportunidade para o homem de reconciliar-se com Deus através de Jesus Cristo. O ministério de Jesus, desses 33 anos, teve como objetivo reconciliar o homem com Deus. A Bíblia, ela não fala apenas desse ponto e a eternidade, mas a Bíblia, ela nos é entregue para que a nossa caminhada, ela não seja tão difícil de se superar, de vencer desafios, de vencer barreiras, superar dificuldades, porque nós precisamos da vitória. A vida é uma caminhada. Nada pode nos impedir de prosseguir, porque nós temos Deus na nossa vida e Deus, Ele quer que nós cheguemos até o final sendo um bom combatente, percorrendo a carreira, mas guardando a fé. Então, eu gostaria de colocar para você uma palavra em Josué, no seu primeiro capítulo. E esse primeiro capítulo, somente os 5 primeiros versículos, que eu gostaria que você acompanhasse comigo estes 5 versículos. Diz assim a palavra de Deus, a partir do primeiro verso. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta o vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Depois da morte de Moisés, e passados 30 dias de luto, onde eles prantearam, choraram, Deus disse a Moisés, ou melhor, a Josué, dizendo para ele se levantar, pois Moisés, seu servo, era morto, e ele precisaria passar ao Jordão com o povo, a fim de possuir a terra que ele havia prometido. Deus então se dirige à pessoa de Josué, lhe prometendo, lhe dando garantias que ninguém iria impedir o seu caminhar enquanto ele vivesse.
Deus estava afirmando que durante todos os seus dias de vida, todos os seus passos seriam passos de vitória. Deus estava assegurando a Josué vitórias sobre todas as dificuldades e obstáculos que viessem a surgir. E que mediante a sua palavra, Josué não precisaria desesperar e nem deveria ficar atemorizado, porque ele estaria com ele em todos os momentos, lhe dando vitórias em todas as áreas da vida dele. Mas por outro lado, Deus estabeleceu alguns princípios para que tudo isso pudesse acontecer na vida de Josué. Primeiro, a obediência. A obediência precisava ser o fator real e não superficial. Ele precisaria colocar a palavra de Deus em prática como um todo e não em partes como conviesse a si próprio. Segundo, Josué teria que ser firme em suas decisões e não poderia oscilar em seus propósitos. Josué não poderia se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Josué precisaria também dedicar o seu tempo à meditação da palavra de Deus e não mostrar-se cansado ou indiferente à mesma. Por isso ele disse, medita nela dia e noite. Quarto, todo medo e desânimo não deveriam ser dado valor, mas deveriam ser resistidos através da fé, da coragem. Nós vivemos cercados por situações e circunstâncias que nos conduzem a todo instante ao desânimo, ao medo, ao temor. As correrias do dia a dia, as dificuldades naturais da vida moderna são um chamariz para o abatimento e a prostração. Não é novidade que este sentimento maléfico tem sido responsável por tantos projetos abandonados, casamentos desfeitos e várias outras mazelas que têm paralisado e destruído tantas vidas. Mas a despeito dessa realidade, saiba que sempre encontraremos no Senhor uma palavra de encorajamento para prosseguirmos em busca dos nossos objetivos e sonhos. Chegou o momento de se levantar. Foi exatamente o que sucedeu a Josué em sua fascinante caminhada rumo à terra de Canaã. Ele precisou primeiro se levantar. Vejamos o processo promovido por Deus para que Josué se levantasse. Deus animou a Josué. Ele disse na sua palavra, ser forte e corajoso, está no versículo 6 do capítulo 1, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob o juramento prometia dar a seus pais. Josué ainda se encontrava envolvido com o luto pela morte de Moisés, como era de se esperar quando Deus o chamou para liderar uma grande multidão rumo à terra prometida. No versículo 2, Deus disse para Josué, Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e a este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Naquele momento, Josué tinha duas grandes barreiras a vencer. Primeira barreira era vencer a ausência de Moisés, seu mentor e pai da fé. E a segunda barreira era ter que exercer a liderança de um grande povo com todas as dificuldades, todos os problemas que ele pôde ver Moisés enfrentando, que isso lhe traria grande dificuldade. Era uma grande barreira. Essas duas barreiras eram um grande peso sobre os ombros de Josué. Em meio a esta situação, Deus fala a Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que seus pais lhe daria. Está no verso 6. Segunda coisa, Josué não deveria se prostrar diante da dificuldade. É exatamente isso que nós não devemos
fazer, mas fazemos, nos prostrar. Ficamos prostrados diante das dificuldades, pensamos em desistir, pensamos em recuar. Quantas vezes, diante das adversidades, não achamos que estamos acabados e simplesmente nos prostramos? Quantos projetos pessoais, quantos projetos familiares, ministeriais são adiados ou até mesmo cancelados por não nos sentirmos devidamente animados para este exercício? São nesses momentos de crise, entretanto, que a orientação do Senhor tem e será uma só: esforça-te e tem bom ânimo. A certeza de que a vitória virá está na confiança desta palavra, que por si só é incentivadora para nos fazer levantar e partir rumo ao sucesso. Terceiro, Deus exigiu de Josué obediência. No versículo 8 do primeiro capítulo diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então prosperará o teu caminho e serás bem-sucedido. O sucesso ou o fracasso de Josué residia basicamente em uma questão: Josué deveria meditar na palavra do Senhor. Josué deveria ter o cuidado para que a palavra fosse bússola e transformasse a vida dele numa realidade diária em sua jornada. Terceiro, Josué não deveria se afastar dela, em hipótese alguma, em situação ou circunstância alguma. Josué precisaria confiar na palavra de Deus e dela ele deveria se alimentar, inclusive recitando-a. Do contrário, Josué não teria forças para prosseguir em busca de seus objetivos, já que os obstáculos à sua espera, sob a ótica humana, eram enormes e desalentadoras. A obediência sempre atrai bênçãos para as nossas vidas. Obedecer a Deus é um grande desafio, é um grande privilégio para o homem. As bênçãos decorrentes deste ato são inúmeras. Além disso, a obediência atrai a presença do Altíssimo para perto de nós, para perto de você. Assim como fez Josué, precisamos nos apossar da promessa do Senhor, meditar em suas verdades, zelar e ser zeloso pelo fiel cumprimento da sua palavra em nós. Se a palavra de Deus for a bússola em nossa caminhada, essa caminhada sempre será marcada pela mão forte do Senhor, será vitoriosa. Deus é fiel e amoroso para nos sustentar, mesmo diante da mais complicada situação, e por isso precisamos aplicar em nossas vidas os seus mandamentos. Só assim conseguiremos a realização de nossos sonhos, objetivos e ideais, pois assim Ele prometeu. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Versículo 9. Segundo os estudiosos, na Bíblia existem 365 expressões, não temas, que ali estão registradas. Esses estudiosos afirmam que há um não temas para cada dia do ano, já que diariamente situações existem que nos tentam desanimar. A verdade é que o Senhor, preocupado com as nossas debilidades, apressou-se em nos encorajar, dando-nos o devido suprimento e a certeza de que nele a vitória é certa. Em diversas passagens de sua palavra há afirmações de que não estaremos sozinhos e que precisaremos apenas de nos esforçar e ter bom ânimo, fé, diante das adversidades, e o resto Ele certamente fará. Se você ainda não fez, entregue-se agora aos cuidados de Jesus Cristo. Confia nele, não temas, anima-te, pois Deus será contigo. Não deixe os obstáculos deterem a sua jornada, a sua caminhada, pois Deus já tem determinado a vitória de todos os seus passos. Viva uma vida vitoriosa, viva uma vida abençoada. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, que a bênção de Deus esteja sobre a vida daqueles que estão agora sintonizados neste momento de meditação, de reflexão. Que eles possam se levantar, colocarem-se de pé, deixar o peso da perda, da dificuldade, como um luto, sem forças, mas que eles possam se apossar da Tua palavra
viver uma vida vitoriosa pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe rica e poderosa e abundantemente. Sou o pastor João Marcos, sirva o Senhor na Igreja Evangélica Vida. Que Deus te abençoe hoje e sempre.